Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Minato Consulting. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de Europa. Antes de mais nada, já fica o convite para quem quiser se cadastrar no canal para poder receber novas atualizações, novos vídeos e a gente ter um contato mais próximo com vocês. Queria falar um pouco com vocês a respeito da questão da Europa para 2021 e a partir de 2021 ao longo da década. São questões que são bem interessantes e que têm preocupado muitos analistas. Por quê? Porque desde o final da Segunda Guerra, a Europa trabalhou uma política comercial que permitisse integrar todos os países em torno de um mercado comum europeu. Isso veio se transformando em realidade ao longo das décadas e, historicamente, a União Europeia ela é muito mais unida, ela é muito mais união quando são questões de longo prazo. Ela tem uma dificuldade grande de entender e de acertar questões básicas de curto prazo, que é o que afeta definitivamente a consistência da União Europeia. E a União Europeia ela parte do princípio que cada país contribui com a escolha do que tem de melhor em termos reputacionais dos seus políticos, em termos de um sistema jurídico justo, em termos de imprensa livre, em termos de controle do déficit fiscal e principalmente em termos de equilíbrio entre os países. Na prática, nada disso acontece. A gente teve uma crise em 2010, teve essa crise agora em 2020, e é justamente nesses momentos de desorganização, tanto de ordem política quanto de ordem econômica, que você vai ter aí esses políticos populistas, oportunistas de plantão, se valendo dessa confusão na cabeça do eleitor europeu para poder ascender em momentos de distúrbio não normais. E aí o que acontece que é bem interessante? A administração Trump ela foi um fator a mais para deixar o europeu com um pé atrás. Ela mostrou, a administração Trump, ao longo desses 4 anos tenebrosos para relações exteriores, que nem sempre, não necessariamente, os interesses americanos e os europeus caminham aliados. E até nesse ponto, a administração Biden vai ter problema. Porque para reconstruir essa ponte com a Europa, e a Europa sabe que Biden não é Trump, vai se demandar tempo, porque são relações diplomáticas, são relações de defesa, são relações de comércio exterior que afetou a confiança, a credibilidade norte-americana na Europa. A própria Ursula Leyen, ela é presidente da Comissão Europeia, e ela pessoalmente chefia a Comissão Europeia de Geopolítica, que é uma resposta clara à administração Trump em termos de defesa, como eu já falei, em termos de comércio exterior e em termos de uma certa independência do que se viu desde o final da Segunda Guerra entre a Europa e Estados Unidos. Então, 2021, para Biden, é um ano de reatar acordos do Tratado de Paris, acordos de defesa, acordos de relações exteriores, mas não necessariamente está recomprando a credibilidade norte-americana, literalmente triturada, rasgada pelo governo Trump. Tá? E 2021 vai ser muito marcado por eleições na Europa, isso que é interessante. Na Holanda tem o Mark Rutte, que é o primeiro-ministro de linha mais liberal conservadora, e ele vai ser avaliado nas urnas, principalmente pelas províncias do sul do país, em termos de capacidade de realmente continuar sendo liberal economicamente e conservador em posturas. E isso já está sendo sinalizado como uma eleição de denúncias, uma eleição de notícias que possam jogar os centristas eurocéticos do Mark Rutte contra os socialistas pró-União Europeia. Então, vai ser uma eleição marcada por escândalo, por denúncia, por tentativa de jogar a opinião pública entre acreditamos na União Europeia ou não podemos não mais acreditar. E essa posição mais radical na Holanda, ela
é fruto de uma tendência de tentar sair da União Europeia, assim como o Reino Unido fez. O problema disso é que não é simples. E a Holanda, por mais que queira, não tem condições de fazê-lo. A França é outro país que também vai passar por eleições esse ano. É um país que, politicamente, 2021 vai ser um ano divisor de águas. Vai haver as eleições para os franceses, eles vão poder entender toda a diversidade política de pensamento que existe hoje na França. Ela joga muito mais contra Macron do que a favor de Macron. E é interessante notar porque em 2017, quando Macron ganha as eleições através do La République En Marche, Macron praticamente esmaga os partidos tradicionais de esquerda, que são os socialistas, e os de direita, que são os republicanos. E quando acontece a entrada de Macron no ambiente político, tinha essa ideia que uma terceira via, um outsider em relação aos políticos experientes da época, poderia solucionar os problemas da França. Só que tem um problema. Esses partidos, tanto o de esquerda, os socialistas, quanto de direita, os republicanos, eles possuem raiz, eles possuem história, eles possuem legado na França. E eles vão aproveitar justamente do desgaste de imagem do Macron para conquistar esses avanços políticos nas 13 regiões que a França vai ter eleições agora em março. Portanto, o partido do Macron, que é o La République En Marche, dificilmente deve ganhar nas principais cidades. Nos últimos meses, Macron ele tem sido atraído para eventos externos, ainda que, considerando a pandemia, de vulto mais externo. Ele tem visto aí uma oportunidade de ganhar destaque na mídia, inclusive e principalmente na mídia internacional. Tá? E é interessante porque Macron ele se divide em dois. Internamente, ele tem tentado atrair ex-republicanos para o governo dele, visando aumentar esse apoio mais de centro-direita, e pensando para dentro de casa. As perspectivas presidenciais da esquerda, elas dependem, para ter sucesso, muito mais de um alinhamento entre os socialistas e os verdes, que atualmente estão em disputa pelos mesmos eleitores. Então, se a esquerda tiver que ter alguma chance de sucesso, ela vai ter que ter uma união de ideias, de pensamentos, para que se lance um candidato entre socialistas e verdes. O que é muito mais positivo para os verdes, porque eles conquistaram várias prefeituras agora em 2020. E o verde tem uma penetração muito maior no eleitor metropolitano, nas grandes cidades. O outro lado disso é a direita. E o que mais se teme, do lado do Macron e do lado da esquerda e dos verdes, é a ressurreição no segundo turno, novamente, da linha dura da extrema-direita, como aconteceu em 2017 no segundo turno, quando foi Marine Le Pen e Emmanuel Macron para o segundo turno. Por quê? Porque a Le Pen ainda tem um grupo fiel de eleitores de ultradireita e é uma base considerável da sociedade francesa. E Le Pen ela pode trabalhar muito dos medos passados, que eram relacionados às ondas de imigrantes muçulmanos, enfim, com os medos atuais, que é a questão conspiratória de que se a vacina faz bem ou não, se não tem alguma coisa na vacina, se não tem alguma conspiração global contra a França, contra a liberdade, e a partir dali gerar desconfiança nas elites francesas. E aí, o que Macron tem? Ele tem uma esquerda que não se uniu ainda, e ele tem uma direita radical que pode atrapalhar. Mas ele está numa situação onde, além dele atrair alguns ex-republicanos buscando esse apoio de centro-direita, ele vai explorar esse eleitor mais propenso à direita e mais propenso à esquerda, com medidas às vezes muito antagônicas. Por quê? Porque ele não é mais amado, ele não é mais admirado na França. Mas ele também não tem hoje uma figura
forte o suficiente para derrubá-lo, sem um discurso muito bem feito da direita ou uma união muito bem trabalhada e costurada pela esquerda. Então é muito possível que ele faça um jogo de equilíbrio. Ora, ele vai contrariar a imagem de liberal de mercado com gastos expressivos aí em torno de 100, 120 bi de euros para socorrer vítimas, empresas vítimas e desempregados na França. Ora, ele vai tentar destinar parte desse dinheiro para medidas verdes, para políticas de planejamento verde. Ora, ele vai tentar mexer na parte da educação, como tentou fazer já agora em 2020, educação infantil principalmente. Então ele vai bater um pouco no eleitor do verde, ele vai tentar chamar a atenção do eleitor de esquerda, e ele vai bater, por outro lado, de uma forma muito agressiva, na repressão a radicais islâmicos, que é uma das bandeiras da direita. Então ele tenta, dentro de casa, fazer às vezes de um pouco de cada um dos potenciais partidos dele, contrários a ele, para atrair esse eleitor para perto de si. Ao mesmo tempo, olhando para fora de casa, ele sabe que a Europa agora, em 2021, vai ser uma Europa pós-Brexit, pós-Merkel e pós-Covid. Então Macron, e ele já tem feito isso, inclusive, em oportunidades que ele teve no Líbano, quando explodiu lá o porto e tal, de explorar cada vez mais a imagem de um político estadista de grande expressão, tomando um pedaço do espaço que era de Boris Johnson, que era de Merkel, e que pós-Covid busca-se essa imagem dentro da Europa. Então, ele já tem explorado isso, e ele vai continuar explorando isso como sendo um grande estadista, sem a imagem de Trump e com uma imagem de Biden a ser ainda desenvolvida e explorada enquanto presidente, não enquanto político, mas agora enquanto presidente. Macron vê uma chance de destaque no quadro internacional. O problema é dentro de casa. Porque por mais que ele tente, às vezes, socorrer a empresa, socorrer o trabalhador, o auxílio acaba esse ano. Então, para o ano que vem, assim como no Brasil, várias empresas terão um problema de existir. Várias empresas passarão por M&A. Várias empresas fecharão as portas. E o nível de desempregados, que já é alto, assim como no Brasil, também na França, tende a aumentar ainda mais. Então, a pressão política para cima do Macron tende a ser muito forte. Outra coisa que eu queria passar para vocês é Reino Unido. Reino Unido, depois de 4 anos de discussões sobre o Brexit, ainda não tem uma resolução feita, e mesmo questões polêmicas como pesca, apoio governamental para as empresas, a pressão dos trabalhistas, vetando qualquer tentativa de acordo por parte do governo britânico, os conservadores não conseguiram chegar num acordo. Boris Johnson não conseguiu trabalhar uma saída de acordo. E do lado da União Europeia, da Europa continental, várias regras, vários acordos comerciais têm que ser aprovados pela legislatura pelos 27 Estados-membros. E tem alguns casos que precisam, inclusive, recorrer a referendo nacional. Com o final do ano se aproximando, fica muito difícil um acordo. Ou seja, tudo leva a crer que eu tenha uma saída sem acordo. E isso que é o maior receio. A OCDE, por exemplo, indica que a capacidade do Reino Unido se recuperar é praticamente zero no primeiro semestre, muito pelo contrário. Ele deve ter uma queda ao longo do primeiro semestre e deve estagnar até pelo menos o final do segundo semestre de 2022. E esse é mais ou menos o mesmo desenho do Escritório de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido, que formalmente alertou o primeiro-ministro de que um Brexit sem acordo poderia retirar 1,5% do PIB do Reino Unido já em 2021. É um momento difícil se a gente for considerar que eu tive uma Covid, que a Covid me levou a uma relação de dívida PIB ainda pior do que eu já vinha tendo nos últimos anos, e que o crescimento do desemprego no Reino Unido
acelerou. Então, assim, é ruim para a Europa? É ruim para o Reino Unido? É. E um Brexit sem acordo é ruim para os dois. Eu sei que, e eu sou obrigado a concordar, que as empresas tiveram 4 anos para se preparar para esse momento, tanto do lado do Reino Unido quanto do lado da Europa continental, só que não se tem ainda ideia de como esses países saem da pandemia. E em momento nenhum teve avanço nos acordos. Então, olhando hoje, a parte mais fraca fica no Reino Unido. Se a gente for olhar, por exemplo, o mercado de moedas, o pound ele vem sendo negociado perto da máxima de 2 anos, em relação a dólar, por exemplo. E se a gente for olhar a inclinação do preço das opções de venda versus as opções de compra, o pound também vem apresentando um crescimento muito rápido dessa inclinação de curva. Outra coisa que é interessante notar, se eu comparar o euro e o pound, considerando que ambos estejam negociando perto das máximas, é o pound que tem risco significativo de enfraquecimento, não o euro. Se a gente for olhar para o mercado de capitais, as ações do Reino Unido, elas ainda, embora estejam com algum preço descontado, não está refletindo a contração econômica que deve vir com o Brexit sem esse acordo e essa dificuldade das empresas para dentro de 2021, nesse momento de recuperação pós-Covid. A mesma coisa está acontecendo com os títulos de renda fixa. Se eu for considerar, por exemplo, tomando como medida, por exemplo, os títulos norte-americanos, BBB, contra os títulos corporativos do Reino Unido, os títulos corporativos norte-americanos, BBB, têm trabalhado na faixa de 1 a 1,5 acima do que os juros pagos pelos títulos do Reino Unido. E, na minha opinião, o mercado de renda fixa do Reino Unido não está precificando todo esse risco. Os títulos de sovereign, por exemplo, não estão colocando totalmente no preço ainda esse déficit fiscal. Os títulos corporativos vão ter problemas de se financiar, vão ter problemas de crédito. As empresas vão ter problemas de crédito. Para eu conseguir novas emissões, eu vou ter que jogar a um yield um pouco maior. Então, essa saída sem acordo pode ser extremamente prejudicial e pode consumir, sim, um capital do Boris Johnson de uma forma muito rápida no primeiro semestre do próximo ano. Então, para o Reino Unido, mercado de capitais, mercado de títulos, o capital político de Boris Johnson, no primeiro semestre do ano que vem, vai ser um foco de atenção muito grande para os analistas. Outra coisa que eu queria passar para vocês, e aí já pensando um pouquinho na questão de Itália, por exemplo. Quando você teve socorro para todas as nações, ela não aconteceu proporcionalmente da mesma forma. Algumas nações tiveram maior socorro do que outras. Algumas nações foram mais impactadas do que outras. No caso da Itália, na metade agora de 2020, o PIB da Itália estava menos 17,3%, abaixo do nível de 2019. E foi uma queda muito superior à média dos outros países da União Europeia. E foi essa queda que levou a um socorro maior de recursos por parte da União Europeia em relação à Itália do que foi dado para a Espanha e para a França. E o dinheiro que a Itália recebeu, por exemplo, que é algo próximo aí de 210 bi de euros para recuperar as linhas de socorro que foram distribuídas para a população e para as empresas, ela é mais significativa e mais impactante do que foi o Plano Marshall na Segunda Guerra. O problema é que agora os políticos vão entender na Itália que pedir dinheiro é mais fácil do que saber direcionar esse dinheiro. E pode ser que para 2022 a gente também tenha problemas na Itália. Por quê? Porque saber distribuir, saber injetar esse recurso na economia entre auxílio governamental e desenvolvimento de planta digital, planta verde, desenvolvimento do pátio produtivo, tem um espaço muito grande.
E é justamente esse mesmo espaço que em 2010 fez com que boa parte do dinheiro que foi canalizado para o socorro da Itália acabasse caindo na mão da máfia. Porque a máfia ela é muito bem inserida no sistema legal da Itália. E se esse dinheiro é fonte e será fonte de distúrbio, de ideias, de projetos, de medidas de socorro popular, socorro às empresas, projetos de reconstrução da Itália ou desvio, esse dinheiro também não vai comprar paz do lado político. Por quê? Porque há mais de 20 anos a Itália empurra, literalmente com a barriga, um processo de reforma estrutural da política italiana. E a Itália, com dinheiro e sem direcionamento político coerente, ela vai se transformar na maior bagunça da Europa para 2022. Porque esse dinheiro ele não é dado, ele é emprestado. E se eu não recupero a minha economia e eu não contenho o meu déficit fiscal, são duas coisas inversas, eu tenho que recuperar a minha economia ao mesmo tempo que eu vou diminuir o meu déficit fiscal, eu vou ter problemas. E nesse momento, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, ele vai tentando trazer para um equilíbrio de forças o Partido Democrático, que é de centro-esquerda, e o Partido Ultradireitista, que é o Cinco Estrelas, que é o Partido Anti-Establishment. E embora pareça que nesse momento eu tenho um certo equilíbrio de forças totalmente diferentes, eu tenho, na verdade, uma essência que não se coordena. Eu tenho um Cinco Estrelas que tem um desejo, tem um fetiche, tem uma necessidade por nacionalização. E eu tenho um Partido Democrático que carrega um legado de movimento trabalhista que bloqueou com sucesso todas as tentativas da Itália de se tornar mais leve, mais moderna e mais eficiente nos últimos 20 anos. Só que agora a Itália recebeu um aporte de dinheiro significativo. E se ela não tiver coerência para investir esse dinheiro, a Itália pode ser, sim, uma dor de cabeça, como foi a Grécia na crise de 2008, 2012, 2013. A Itália já tem, a partir do movimento Cinco Estrelas, os eurocéticos, que pregam a saída da Itália da União Europeia, assim como a Holanda o quer, assim como o Reino Unido o fez. O problema é que a Itália também não tem condições, assim como a Holanda, de simplesmente sair e bater a porta e não voltar mais. E aí você vai tendo rachas e vai tendo intrigas e problemas dentro de um condomínio de 27 países diferentes, de 27 objetivos diferentes, de 27 propostas diferentes. E aí, talvez o mais prejudicado de todos nessa situação seja o morador da cobertura. Na prática, a Alemanha. Tá? Por quê? Porque a Alemanha ela tem um hábito de ter políticos de longa data, de longa validade no poder. Foi assim com o Konrad Adenauer, que foi o governador da Alemanha Ocidental por 14 anos. Depois veio a era do Helmut Kohl por 16 anos. E desde 2005 até hoje veio a era da Angela Merkel. E 2021 vai deixar saudade, porque por questões de saúde a Merkel está deixando o cargo. A Merkel ficou no comando da Alemanha por 4 mandatos. Com exceção do primeiro, os últimos 3 mandatos, a Merkel conseguiu algo fantástico. Ela, nesses últimos 3 mandatos, ela fez uma grande coalizão de centro-esquerda e de direita. E ela personificou virtudes de centrismo, uma virtude muito competente. E ela emergiu como uma administradora-chefe no mesmo nível de Helmut Kohl. Ela entra dentro desses estadistas como uma das principais estadistas da Europa desse pós-guerra. Praticamente ao lado de Helmut Kohl. O problema é que agora você perde esse referencial. E é interessante porque é muito provável
que, assim como aconteceu por todas as eleições, por exceção de 7 dos últimos 30 anos, desde a reunificação, é provável que a União Democrata Cristã, que é o Partido Conservador da Merkel, ao lado da União Social Cristã, que é o Partido Bávaro, eles continuem unidos para o próximo mandato. Mas sem a presença da Merkel, essa liga começa a perder um pouco dessa essência. E como o conservador democrata, a União Democrata Cristã e a União Social Cristã, que é o CDU e o CSU, eles juntos compõem uma chapa para indicar um nome, hoje eu tenho 3 competidores diretos e um indireto, tentando atrapalhar essa disputa, para ocupar o lugar da Merkel. O problema é que nenhum desses 4 tem a personificação de Merkel na cabeça do eleitor. Você vai ter o Armin Laschet, que é hoje o primeiro-ministro da Renânia, e a Renânia fica no norte, na Westfália, e é hoje praticamente o maior estado da Alemanha. Tá? E ele simboliza muito do modelo centrista da Merkel, mas ele não tem carisma. Você tem o Friedrich Merz, que é considerado um atlantista pro-business, um cara muito mais voltado para a América, as relações Atlântico, América, Canadá, Alemanha, Europa, uma visão muito mais de business, mas ele é de um perfil conservador e ele é bem inflexível. Por mais que ele seja pro-business, ele é muito inflexível. Você tem o Norbert Rüdiger, que é uma incógnita, é uma pessoa extremamente carismática do CSU, ele é premier da Bavária, mas é uma incógnita enquanto político. Ele é muito bom, ele é muito popular, ele abraça, ele bate foto, ele é carismático, mas ele para por aí. Você tem o Markus Söder, que pode ser uma alternativa do CDU, mas ele passa a ser uma alternativa caso haja um racha, como eu disse para vocês, nessa união entre o CSU e o CDU. Por quê? Porque por 30 anos, com exceção de 7, esses 2 partidos caminharam intimamente interligados. E aí, se houver um racha com a saída de Merkel, possivelmente Norbert e Markus sejam nomes de cada um dos 2 partidos. Porém, nenhum dos 2 partidos sozinho tem essa força de liga que Merkel conseguiu. Do lado oposto, vai se encontrar aí o Partido Verde, que já governa aí várias coalizões e mais da metade dos 16 estados da Alemanha. E se prepara nesse momento para cargos de cunho nacional. Tá? Então, é esperado que haja uma definição entre a Annalena Baerbock ou o Robert Habeck. E aí é interessante porque hoje essa ala atende muito mais a Annalena do que ao Robert. Mas, a depender do nome do CSU, CDU, pode acontecer do Verde ser convidado para fazer parte deste governo. Então, Annalena quanto Robert passariam a integrar o governo uma vez vitorioso, com cargos de ministro, mas vai depender muito da costura que o CDU e o CSU vão ter que fazer com o Verde em termos de resultados e de combinações, em termos de plataforma de política externa, em termos de aprovação de uma pauta mais conservadora, em termos de um programa de investimento público muito mais verde do que o CDU e o CSU têm hoje. Então, se essa combinação CDU-CSU seguir e eles trouxerem os verdes, prometendo uma pauta verde, uma pauta de política externa consistente e uma pauta de investimentos públicos, está dada a eleição. O problema, como eu coloquei para vocês, é que nenhum desses candidatos traz o DNA de Merkel.
E nesse momento, o ideal para o Partido Socialista Democrata, que é o SPD, na mão do Olaf Scholz, é muito preferível que ele perca a eleição. Embora ele seja um nome que vai disputar as eleições e tem pouco apelo, ele tem muito mais vantagem perdendo a eleição e sendo pedra do que sendo vidraça. Porque Olaf Scholz, olhando para frente, sabe que o eleitor pode se decepcionar com a qualidade dos políticos que venham a suceder Merkel. E você suceder um ícone é muito mais difícil. E o maior temor da Europa hoje, principalmente da Alemanha, é que essa eleição deixe uma sequela de fragmentação política no consciente popular do alemão. O mesmo alemão que carrega hoje todo o custo da União Europeia, o mesmo alemão que tem a carga de segurar a bagunça da Itália, a falta de direcionamento político da Grécia, os rompantes da França, os devaneios da Espanha, em alguns erros que ela cometeu nos últimos anos. É a mesma Alemanha que tenta pregar austeridade e não consegue. E agora perde a principal estadista da Europa, porque Merkel sai do ambiente político e não sai para ser uma conselheira, sai por uma questão de saúde. E fatalmente a imagem dela fica eternizada, mas a presença não. Então, assim, você às vezes pode gostar de um político, você pode se identificar com um partido. Muitas vezes você se identifica com o político e não gosta do partido. Muitas vezes você se identifica com qualquer político que aquele partido te dê. Muitas vezes você vota no político, independente do partido dele. O problema é que para um europeu como o alemão, ter esta segurança da União, que foi por 30 anos muito bem costurada entre o CDU e o CSU, e ter políticos de longa data, assertivos, como foi Helmut Kohl, como foi Merkel, olhar para todos esses nomes e não ter uma identificação é muito grave. E isso pode colocar a Alemanha se questionando uma série de dúvidas que durante todo o processo de unificação da Europa, durante todo o processo de crise de 2010, durante toda a crise de 2020, não foi questionado. E hoje, a força da União Europeia, em boa parte, se dá pela Alemanha. Então, olhar para a Alemanha este ano, a partir das questões de política, é tentar entender um pouco essa Alemanha ao longo dessa década. Ou melhor, é tentar entender um pouco a União Europeia a partir da Alemanha ao longo dessa década. Pessoal, eu agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez fica o convite para você se registrar ao canal. Ainda falta a gente montar um pouco mais do overview para 2021-2022, segunda fase do governo Bolsonaro. Isso vai ser um material que vai gerar certamente muita polêmica, porque as pessoas às vezes não analisam questões econômicas, mas sim políticas, e às vezes não analisam questões políticas, mas sim ideológicas. Mas eu espero que vocês gostem, e a partir do ano que vem a gente começa, então, não só com a parte de geopolítica, com a parte de economia internacional, com a parte de política internacional, mas a parte de mercados. Alguns convidados já estão acertados para a gente estar trazendo, e começar a falar um pouco mais de cenários de mercados, de movimentos, de tendências políticas, porque a política para 2021 na Europa vai ser crucial, no Vietnã vai ser crucial, como eu já falei, nos Estados Unidos vai ser crucial, a reação política a esses movimentos por parte da China é primeiro para entender o reflexo disso dentro dos projetos chineses, e o Brasil não vai ficar muito fora disso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero vê-los em breve. Muito obrigado, um abraço.